Revelação Cósmica, segunda temporada. Revelação Cósmica. Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Revelação Cósmica, esta série que eu gosto tanto, que vai nos aprofundar no conhecimento do que acontece no universo, na vida no universo, porque tudo que existe é vida, a vida está em todos os locais, nós vamos ter que mudar o conceito de vida, não é mesmo? Para não só ser vida, seres inteligentes, seres humanos, animais, micróbios, bactérias, mas também vamos ter que ampliar a vida até mesmo para planetas, sistemas, sóis e galáxias. Tudo o que existe é vida. Sejam muito bem-vindos a este episódio e hoje nós vamos falar sobre as instalações, vamos nos aprofundar nas instalações humanas dissidentes em Marte, que totalizam já milhões de pessoas. A gente sabe que Elon Musk tem um projeto de levar 1 milhão de seres humanos para Marte nos próximos 4 anos, 5 anos, e eu acredito que, na verdade, o que vai acontecer talvez seja apenas a revelação do que já existe por lá, certo? Então, que é essa sociedade dissidente, que hoje nós vamos ver como ela se organiza, como ela se alimenta exatamente. Vamos ver o que acontece, o que se passa por lá, e na sua principal cidade, a capital, poderia-se dizer assim, né? Se fosse dinheiro, a moeda. Arias Prime, né? E você pode ver a origem do nome Arias Prime, né? Arias vem daquele ainda intuito ariano que tivemos na Alemanha aqui no planeta Terra, porque sim, foram eles que a criaram. Foram os alemães dissidentes que criaram a Arias Prime, a capital marciana que está lá hoje, a principal cidade em Marte. Pessoal, é muito importante, eu anotei aqui todos os itens para que a gente não deixe nenhum importante de fora. Nós já vimos aqui na série Revelação Cósmica como que os alemães desenvolveram a tecnologia que os permitiu ir para Marte, né? Eu vou refrescar um pouco as informações, lembrando delas, né, que todos aqui acreditamos que a Segunda Guerra Mundial foi perdida pela Alemanha, que quem ganhou foi os Estados Unidos, porém, isso não foi bem assim, isso depende para quem você pergunta, porque se perguntar para os alemães, eles ganharam, e, né, enfim, só que eles, ao invés de seguir o seu confronto na superfície da Terra, enviaram suas sociedades para conquistar outros planetas, outros mundos, até mesmo aqui na Terra, em sociedades intraterrenas, que habitam o interior da Terra, e claro, bases lunares e as suas instalações gigantescas em Marte. Então, para muitos, os Estados Unidos ganhou a guerra, mas para muitos foram os alemães. Eu não sei o que dizer de quem ganhou, certo? Ainda acho que talvez tenham sido os alemães, pelo que nós vamos ver hoje neste vídeo, certo? A tecnologia para ir, né? A gente viu que a principal característica e diferença entre a ciência dos dois países é que a dos Estados Unidos, os cientistas são bastante categóricos no sentido de o que eu posso ver é o que é certo, é o que é palpável, e tudo aquilo que tem aquele teor, aquela característica mística é ignorada, certo? O que não aconteceu com os alemães e com os cientistas e pesquisadores alemães. Aquela categoria mística, oculta, eles levavam em consideração e levavam em conta. Não é à toa, né, como nós já vimos, que os alemães foram atrás de tecnologias, possíveis tecnologias e possíveis artefatos ao longo de todo o planeta Terra, porque eles acreditavam que existia no universo seres mais avançados e mais inteligentes. Então, eles investiram em contactar com estas raças do universo já desde aquela época. E mais do que isso, eles também acreditavam que aqui na Terra já havia existido civilizações mais avançadas, civilizações extraterrestres mais avançadas aqui na Terra, e que eles poderiam ter deixado testemunhas de suas tecnologias, artefatos tecnológicos, ou até mesmo modos de construção. E nós vimos exatamente isso, né? Eles encontraram os chamados Vimanas, né?
que são descrições de como se construir tecnologias de veículos espaciais, os Vimanas, não é novidade para ninguém. Porém, os Estados Unidos, eles não acreditavam em toda essa coisa, em toda essa área, em toda essa parte mística, em toda esta questão, e não foram pesquisar, e por isso não ganharam uma grande parte do conhecimento, que foi o que permitiu os alemães a construírem uma tecnologia que permitiu que eles deixassem a superfície da Terra. E, enfim, vamos aos poucos para podermos entender. Então, os alemães, né, eles, bom, foram para o Egito e para diversas outras áreas, para a Antártica, atrás de fragmentos dessas tecnologias. E, bom, o Egito, todos aqueles túneis subterrâneos embaixo das pirâmides, que é muito maior que os próprios complexos vistos na superfície, né, foram completamente pilhados por eles, e eles levaram praticamente tudo que tinha lá que tivesse importância. E eles encontraram muitas coisas que os fizeram desenvolver aquela nave que ficou conhecida como Charuto, né, que é a nave de Vimana, exatamente feita como estava descrito os Vimanas pelos povos antigos aqui da Terra, aos quais até mesmo a gente já viu pinturas desses veículos nas cavernas. Mas enfim, então eu não vou me ater a isso porque eu já falei nos episódios passados, né, e eles começaram a desenvolver essa tecnologia então a partir dos Vimanas. Tiveram muitos problemas e dificuldades na construção dessa tecnologia por diversos erros, por não conseguirem controlar a gravidade com precisão, né, envolverem em acidentes com esses veículos, e tudo mais. E estavam envolvidos com a guerra também, né, mas eles estavam muito mais tentando fazer essa tecnologia funcionar para com isso ter vantagens, né, durante este conflito, essas batalhas. Acontece que estes povos alemães da época estavam perdendo a batalha física, porque os Estados Unidos tinham um grande poderio, um grande poder de fazer as coisas em série, em massa, então eles faziam milhares de tanques, milhares de soldados, milhares de eles não tinham a capacidade que os alemães eles tinham muito mais capacidade que os alemães para fazerem as coisas em massa, então eles tinham um poderio bélico muito grande, com muitos aviões, muitas bombas, muito isso, muito aquilo, né, que os alemães não podiam, não tinham como ter essa linha de produção tão grande quanto os Estados Unidos, o que fez com que eles, para muitos, né, acabassem perdendo o confronto. Mas é que tá, né, os alemães, no desenvolvimento dessas tecnologias de Vimana, fizeram com materiais, como a gente já viu, né, o mercúrio, que aplicado o torque gera o campo magnético, ao qual faz interagir com o campo de Planck, controlando os campos gravitacionais, né, e assim eliminando o peso dos veículos, fazendo com que eles não só flutuem, mas sejam posicionados facilmente em qualquer localidade, né, que é essa tecnologia dos Vimanas e das naves espaciais, a qual eventualmente eles iriam deixar a superfície. Mas tantos problemas eles tinham, e ao mesmo tempo focados em sumir, os alemães estavam focados em sumir, em fazer civilizações dissidentes para lugares remotos do planeta para começarem a se instalar lá. Como a gente viu, eles foram para a Antártica, eles foram para locais no subterrâneo, enfim, decidir, né? Decidir é a sociedade ir embora, né? Se construir em outro local e tudo mais. Então, e eles acabaram nessas comunicações, eles tentavam com outras civilizações, eles conseguiram, como a gente viu, o contato com uma raça draconiana que existia não só aqui no interior da Terra, mas também na Lua e em diversos outros locais. Como a gente já viu também, né? A gente já falou sobre a Lua aqui e tudo que tem lá. Então, o que acontece, né? Esta raça deu o auxílio que faltava para a construção desses veículos de vida humana, né? E em troca, obviamente, né, claro, né, de favores, né? Então, essas raças ficaram muito próximas, essa raça draconiana com a raça alemã, né? Só que, enfim, isso vai resultar no que, bom, nós temos até hoje, né? Depois, ainda nesse vídeo, nós vamos ver como que eles se juntaram com os Estados Unidos para a criação de toda a infraestrutura que hoje existe lá. Nós estamos na década de 30, quando isso aconteceu, entre a década de 30 e de 40, período de 10 anos, e que os alemães decidiram, então, com essa tecnologia feita, e tecnologia de portais também, né, feitas, eles foram para Marte. Porque eles já estavam explorando sistemas de portais naturais, certo? Que como o universo é geométrico, é geometria, vibração é geometria, então essas geometrias, elas ressonam e se alinham, e quando se alinham essas geometrias, abrem-se portais que são naturais, certo? Pelo alinhar de frequências cósmicas.
né, o vórtice a torção do campo de um lado, a torção do outro, calculando o ângulo de entrada nesses portais, se consegue sair no local que se determina, certo? Eu posso deixar uma recomendação aqui em cima de um vídeo onde eu falo sobre esses sistemas de portais, como que eles funcionam, os naturais e os artificiais, que mais tarde eles começaram a aprender a desenvolver os portais artificiais, certo? Mas no caso hoje nós não vamos nos reter a essa tecnologia. Se for o caso, deixem perguntas aqui que eu tentarei responder em um vídeo. Enfim, né, eu deixei essa recomendação já sobre as tecnologias de portais para quem quiser se aperfeiçoar melhor neste conhecimento, certo? E eles erravam muito também nessa tecnologia de portal, né? E não era na questão da pessoa chegar pela metade ou das coisas chegarem pela metade, mas é para a pessoa ficar com um deslocamento temporal. Ela passava um tempo bem, depois começava a ficar um pouco eh, perdida no tempo, não conseguia encaixar a ordem dos acontecimentos, certo? Estava acontecendo através desse sistema de portal antes deles aperfeiçoarem, que eles foram aperfeiçoar mais tarde ainda também com a ajuda desta raça, certo? E também na criação de portais artificiais, que eles abrem quando querem e enviam o que querem. E pode ser muita coisa, pode enviar um, um navio inteiro de batalha por esses portais. É incrível, é fabuloso, é fantástico. Foi assim que eles levaram muitas coisas para Marte, muitos suprimentos, muitos e muitos e muitos, e decidiram grande parte da sociedade. E ainda por cima levaram consigo ratos, baratas, aranhas, micróbios, dentre outras coisas, que causou uma bagunça em Marte para os povos que já existiam lá, certo? Que nós vamos ver agora. Bom, chegando lá, eles queriam se estabelecer. O que eles queriam é dizer um novo local para chamar de seu e pronto, né? Seu território para, obviamente, talvez, posteriormente conseguir e continuar dominando áreas e regiões do universo. Mas aí, ao chegarem em Marte, né, eles foram se estabelecer sem conhecimento do planeta, sem conhecimento geológico, o que eles procuraram, né? Eles procuraram locais onde eles pudessem se estabelecer. E eles acharam os tubos e eles queriam, claro, se estabelecer no subterrâneo, locais onde eles pudessem selar e fazer uma gravidade, uma atmosfera mais aprazível ao nosso sistema biológico. E as informações que eu tenho, e lembrando que essa série eu reúno diversos delatores dos programas espaciais, reúno projeções astrais ao planeta marciano, estudos de outros projetistas, estudos espirituais, e eu consigo combinar toda essa informação que para mim é verdade, é 100% verdade, e tudo vai ser revelado muito em breve, não sei se muito em breve, mas é o que eu estou sabendo agora, mais em breve do que eu pensava, para a humanidade. Então, ao chegarem lá nesses tubos, eles encontraram nesses tubos de lava, que são riscos assim na superfície, formados realmente por lavas expelidas, locais ideais para que retirassem o que tem dentro, e pronto, já tinham cavernas prontas ali para eles, né, onde eles podiam selar e pressurizar. E eles fizeram isso. E quando eles chegaram lá, as primeiras instalações que eles fizeram, entre 30 e 40, o ano, né, foi muito próximo ao meio do planeta, né, ao horizonte do planeta, ao equador do planeta. E perceberam mais tarde que o planeta Marte ele tem uma característica magnética diferente, porque no passado havia um planeta no nosso sistema solar que foi destruído. Nós vamos entrar mais em detalhes sobre Tiamat no futuro, que era uma super terra, certo, que havia no nosso sistema solar. E a explosão desse planeta, além de criar o cinturão de asteroides que temos hoje, né, pegou todo um lado de Marte, e um lado de Marte é todo cristalizado devido à intensidade do choque destas rochas, da explosão do planeta, e o outro lado não, o que acabou criando um campo magnético polarizado positivo em um lado de Marte e negativo do outro, certo? Diferente dos demais planetas que tem os polos, tem uma característica de polos energéticos um pouco diferente em Marte, e misturando isso com a quantidade de areia, porque é um planeta basicamente de areia na superfície, com os ventos muito fortes devido a intensidades do clima, o clima variar bastante, as partes do Equador marciano têm muita tempestade de areia, mas são enormes tempestades de areia nessas regiões que eles inicialmente escolheram para habitar, né? Eles não tinham feito um estudo mais detalhado do planeta ainda.
Não sei os motivos exatamente. Mas, e essas tempestades de areia geram uma estática muito grande, certo? E o atrito entre a areia gera uma estática e essa estática periodicamente descarrega num laço de energia muito forte toda essa estática. E eles tiveram as bases totalmente destruídas, certo? Tendo que reconstruir as suas bases. E claro, eles queriam uma independência até mesmo desses povos dracos, né? Óbvio. Então eles estavam fazendo bastante por eles mesmos. E então eles encontraram outros locais do planeta para estabelecer bases. Então começaram, claro, o estudo de Marte e perceberam que não só o oxigênio tinha em maior quantidade perto dos verdadeiros polos do planeta, como também não havia mais as tempestades de areia. Então eles estudaram e escolheram o paralelo 20 do Polo Norte como o local mais adequado para construir instalações. E é Palmont Rock, foi o local onde eles chegaram. Palmont Rock. É difícil de falar, pronunciar, mas acho que é assim. E lá então eles começaram a construir suas bases subterrâneas e com partes para fora, realmente, na beira de penhascos e canyons, onde a base ficava no interior da rocha, porém grande parte ficava para fora dos canyons, com altitudes altíssimas, né? Acredito que para terem uma boa vista enfim, as estruturas elas ficam a maior parte para dentro das rochas, mas pontas dessas estruturas ficam para fora, pegando paisagem, eu acredito, né, é o objetivo disto. Mas enfim, até mesmo, provavelmente, principalmente, para entrada de naves e saída de excursões para o próprio planeta, certo? E este local foi crescendo, 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 através vamos ver se eu não esqueci nada, né? Sistemas naturais de portais. A atmosfera respirável de Marte é como se fosse o topo do Monte Everest, porém lá nos próximos aos polos o oxigênio é maior e a pressão atmosférica de Marte que é menor, né? Ou seja, a pessoa fica um tanto mais inflada, mas ainda assim é possível sim, com o nosso corpo, caminhar em Marte, andar em Marte com bastante dificuldade. Mas é claro que o corpo ele se acostuma, né? Claro que não fica perfeitamente como aqui, mas ele se acostuma. Isso foi o incrível que eles descobriram lá. Mas claro, eles ainda usam as instalações seladas, certo? E lá, né, sei lá, né? Sim, tem animais em Marte, certo? Tem tipos de lagarto, larvas grandes que andam no subterrâneo, mas não é que nem daqueles filmes muito grandes, não, são no máximo o tamanho de 1 metro, que andam embaixo da terra. Tem pássaros estilos morcegos, só que mais com a pele como se fosse mais dura, como se fosse um escudo, certo? E entre outras coisas, que acho que essas partes das curiosidades fica legal a gente conversar nos comentários aqui embaixo, certo? Grande base, fuga dos cérebros. Exatamente, porque foi com a fuga dos cérebros, pessoal, que eles povoaram Marte. O que é a fuga dos cérebros? Né? Ou fuga do patrimônio humano, também conhecido por isso. Né? Porque, então, o que aconteceu? Estavam só os alemães se virando por lá até a década de 50 e conseguiram levar pessoal para lá, cientistas para lá, e a partir disso começaram a se reproduzir lá naquelas instalações, né? Porém, eles também estavam com as instalações aqui na Terra, lá na Antártica, né? Na Antártida, no subterrâneo e tudo mais. Foi quando os Estados Unidos quis explorar a Antártica e, ao se aproximar destas bases alemãs, foram severamente atacados por veículos desconhecidos pelos americanos, veículos que flutuavam, levitavam, em segundos apareciam na frente, desapareciam, com armas poderosíssimas que simplesmente desintegravam os navios de guerra americanos. Os americanos viram que eles não tinham a menor potência contra aquilo que eles encontraram lá. E foi quando eles fizeram a operação Big Jump, né? High Jump, Big Jump, e a operação Paperclip, certo? Que foi quando deu este encontro. E eles então, os Estados Unidos, tentaram se comunicar com estas bases de lá, e se apresentaram alemães, né? Bases alemães, dos alemães, lá na Antártica, e os Estados Unidos, percebendo que eles tinham uma tecnologia muito grande, que não tinham como ir contra essa tecnologia, passaram a colocar
a vida extraterrestre como segredo absoluto acima de todas as outras coisas. Eles descobriram essas tecnologias alemães, esses veículos dos alemães, e através de comunicações por rádio, na operação Paperclip, né, clipe de papel, eh, eles começaram a novamente interagir esses dois governos e trocar favores. Porque quem é que estava por trás, né, pessoal, dos alemães observando tudo isso? É o governo do Drácula, né? Então, era do interesse deles que eles não controlassem só aqui um grupo separado e controlasse ali um grupo separado que pudessem brigar entre eles. Mas é ter um grande grupo a comando dos Drácula, né? Então era do agrado draconiano que se unissem esses dois países. Então começaram essas discussões e trocas de favores para que eles se unissem, né, os Estados Unidos e a Alemanha nos programas espaciais, certo? E houve trocas de favores que eu vou entrar em detalhes em um outro vídeo, certo? Ao qual fez os dois. Eu vou dar a prévia agora, porque acho que é importante para o entendimento, né? É justamente para a união da construção da infraestrutura em Marte e no Sistema Solar. Porque a Lua é uma pequena base que os alemães conseguiam ter dentro do território draconiano, né? Afinal de contas, todas as bases têm lá, todas as raças, centenas, têm lá suas bases já, né? Imagina chegando os alemães com um, um, um Fuquinha no meio dos aviões supersônicos, né? Queriam alguma coisa lá na Lua, né? Então eles não tinham muito espaço. O que eles tinham mesmo, os alemães, era aquela base deles, capenga ainda, em Marte, né? Que lutavam com as intempéries, tinham o que eles podiam minerar e fazer para trocar com as alianças cósmicas em troca de crescer. Então eles perceberam que a ajuda americana seria muito bem-vinda naquela questão, justamente que a gente falou no início, que os americanos têm de poderio de fazer, produzir, linha de produção, massificar a produção, e que percebendo que com a união dos Estados Unidos eles poderiam fazer muito mais, né? Então foi criada uma aliança para os programas espaciais secretos, certo? Ao qual, então, os dois se uniram e passaram a partir dali ser assunto segredo número máximo, confidencial do confidencial, a vida extraterrestre. Os seres humanos não poderiam, de hipótese alguma, saber da vida extraterrestre, porque senão tudo isso poderia ser descoberto, certo? E toda essa infraestrutura espacial muito grande, a comunicação com inúmeras raças, onde eles poderiam servir essas raças, né, trabalhar para a construção dessa infraestrutura, fazendo trocas, né? A gente sabe que lá não existe o dinheiro como existe aqui, né? O valor lá é o trabalho, né? Então, trabalhar para tanto em mineração de produtos, para a construção das infraestruturas. E eu sei que tu pode me dizer assim, Pava, tu já disse que eles têm uma máquina que cria qualquer coisa, matéria, né? Então, para que eles vão minerar asteroides? Eles têm uma máquina que cria matéria. Mas é que, na verdade, essas máquinas, o custo que eles encontraram é muito mais fácil de minerar. São sistemas automatizados, são asteroides inteiros do minério que tu quer. Vão lá e pegam tudo que querem de forma automatizada. Muito pouca gente é necessária, em grandes quantidades, centenas de toneladas por dia. E se eles forem fazer em materializadores, o trabalho seria muito maior. Então, o cinturão de asteroides tem tudo o que eles necessitam para a construção dessas infraestruturas. O que necessita é o trabalho, né? E na construção de tudo isso que eles têm, essa comunicação com todas as raças, enfim. Nós vamos ainda falar mais no futuro sobre os objetivos de tudo isso, dessas construções na infraestrutura. E voltando então, né, conseguiram mais uma vez a união, certo, entre os dois países. E os alemães, só que os alemães eles queriam cientistas americanos também, certo? Para fazer então a construção da cidade em Marte, da civilização em Marte, certo? Até chegarmos em Ares Prime hoje. Então foi na década de 50, em 1950, que esta união começou a fazer o desenvolvimento da infraestrutura dissidente humana ser muito rápida, certo? Foram milhões de pessoas já estavam sendo geradas lá em Marte, né? Marcianos mesmo, né? Não nem mais que vem aqui da Terra.
A força de trabalho é muito grande, as construções de veículos, desenvolvimento de tecnologia, é isso que eles fazem lá em Marte. Desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento de materiais, que eles trocam com outros recursos, com outras raças, com outras espécies, diversos locais do universo, certo? E como é que aconteceu então o crescimento a partir de então, com a fuga dos cérebros, né? E nada mais é do que um convite feito para os cientistas, dizendo que haveria uma grande catástrofe na Terra que iria acabar com toda a vida aqui e que eles estavam recebendo uma oportunidade de ir embora para Marte, num local que está aqui, ó, mostravam as instalações marcianas. Ó, é um local maravilhoso, utópico, estilos Jetsons, sabe? Onde você vai viver com a sua família, viver muito bem e tudo mais. E a Terra, e ainda por cima vai auxiliar a salvar a humanidade, a continuar a humanidade, porque a Terra estava com os dias contados. E eles davam preferência para grandes cientistas, principalmente se ainda na família a mulher ainda fosse médica, tudo dentro do padrão que eles gostariam de uma sociedade. E fizeram, assim, esses convites para milhares e milhares de cientistas de todas as áreas que eles poderiam necessitar para esta civilização em Marte correr tudo bem, se desenvolver e crescer e conseguir estar de frente com outras civilizações extraterrestres no universo, né? E assim, pronto, eles estariam conquistando não mais um território lá na Terra, mas coisas muito maiores no universo inteiro, né? E então, eh, muitos desses cientistas aceitavam o convite e iam por vontade própria, muitos não podiam escolher. Hã, e ainda assim eram levados, mais uma vez, através desses sistemas de portais. E quando chegavam lá, não era nada do esperado, certo? Isso não era nada do esperado. Eram sistemas precários, rudimentares, e quando a gente olha essas bases por dentro, elas parecem como dentro de navios. Sabe aqueles navios com corredores estreitos, sabe o Titanic? Muito parecido com o Titanic por dentro, as portas com letra e número, corredores estreitos, curvas e curvas, entram laboratórios, entram áreas de refeição, áreas de muito poucas áreas de lazer, né? Porque é uma base essencialmente de trabalho. A comida praticamente toda a comida é processada, industrializada lá mesmo, através de compostos, através da máquina que cria a comida, como a gente viu, né? E sai quente. A gente já viu em outros episódios, né? Porque a materialização é o composto, organiza os átomos da forma a se ter o resultado, né, sem precisar colocar nenhum input de material. Isso que é curioso, é interessante, né, inclusive a carne sai dali, o gosto é carne, só que foi de um animal? Não. Foi morta? Não. Foi criada da forma como o universo cria, certo? É muito curioso essas tecnologias, a gente fica pensando: "Puxa vida, que utópico isso", né, e realmente é, né, mas um dia isso vai ser comum, acredito, porque já é para muitos mundos, né, então com certeza que um dia será comum. E mais, né. Então, bases de estudos, laboratórios que eles desenvolvem tecnologias, desenvolvem veículos, desenvolvem naves, desenvolvem compostos, para enfim, para fazer esse exchange pelo cosmos, pelo universo, para conseguir novas tecnologias, para comprarem, itens de tecnologia de outras raças, para aperfeiçoarem seus veículos, para irem mais longe do universo, para conquistarem mais, enfim. Então, houve toda essa fuga dos cérebros, eles acabavam enviando carta para as famílias, dizendo que: nos mudamos para tais lugares, pelo trabalho", e ainda tinha um sistema de cartas que era trocado com a família, que foi se parando, 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 até perder totalmente o contato. Enfim, chegado em Marte, todos estas pessoas, eh, eles a partir foram acreditando que a Terra iria ser destruída, né, as próximas gerações que nasciam já com este conhecimento de que a Terra foi destruída, as próximas gerações já: Terra destruída, não existe Terra, e não existe vida na Terra. Então, os habitantes humanos que moram hoje em Marte não acreditam na vida na Terra. Difícil de acreditar? Bom, nós aqui não acreditamos na vida em Marte. Simples da mesma forma, certo? Da mesma forma que nós não acreditamos que tem vida em Marte, os marcianos não acreditam que tem vida na Terra, certo? Porque a Terra se explodiu no passado e, enfim, eles ainda são os salvadores da humanidade e estão perpetuando a nossa espécie, vivendo daquela forma que é o que dá,
por enquanto. Então, percebam que a cúpula alemã com a cúpula americana, né? Porque, como eu já disse, existem 40 mais de 40 níveis de conhecimento acima do nível do presidente da República. 40 níveis de secreto acima do presidente dos Estados Unidos. 40 níveis. E cada nível, ainda por cima, acha que sabe mais do que todos, né? Mas tem um nível acima e que acha que sabe mais do que todos os outros, e tem um nível acima, são 44 níveis acima do presidente dos Estados Unidos. Então, acha mesmo que o próprio presidente dos Estados Unidos é escolhido da forma como a gente acha que é? Ou acha mesmo, né, que o presidente dos Estados Unidos sabe tudo que se passa? Nem ele, certo? São muitos níveis acima. E tudo isso acontecendo lá em Marte, né? As gerações já se criaram milhões de seres humanos lá que não acreditam na vida aqui na Terra. E essas elites, né, não só conseguem implantar o programa de controle da percepção lá em Marte, mas como também aqui na Terra. E a principal cidade marciana é Aries Prime, uma cidade absolutamente de pesquisa e desenvolvimento de recursos, de novas tecnologias, laboratorial, enfim, pesquisa genética e por aí vai, né? Então, aí nós vemos como se formou a capital marciana que não acredita na vida na Terra. Bom, enfim, nos próximos episódios nós vamos continuar explorando a vida inteligente no universo, que é muito grande e muito vasta. Nós vamos falar também sobre a inteligência artificial. E é muito curioso, a gente olha para o corpo humano e o corpo humano funciona porque tem uma alma dentro, né? O corpo dos animais funciona porque tem uma alma dentro. Mas e o corpo das máquinas? Funcionam por quê? Já pensamos se existe ali algum certo nível de consciência, algum certo nível de vida dentro das inteligências, dentro das máquinas? Né? Elas são inteligentes, fazem muitas coisas, elas têm uma inteligência lógica, né? Nós vamos falar sobre a inteligência artificial nos próximos episódios. Pessoal, eu espero que você tenha gostado. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.